Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia. Estamos no ar com mais um programa Conexão, aqui na Rádio FMZ 107,1, a rádio da família. Bom dia você que está percorrendo a nossa BR-262, ouvindo, sintonizado aqui na Rádio FMZ. Bom dia você que está em casa ou você que está trabalhando. Sejam todos bem-vindos ao programa Conexão de hoje. Em 2024, estamos comemorando os 150 anos da imigração italiana no Brasil. E o início desse grande movimento imigratório começou aqui no Espírito Santo, em 1874, quando chegaram quase 400 imigrantes a bordo do navio La Sofia. Daí em diante foram anos e milhares de italianos que desembarcaram em solo capixaba. Venda Nova foi um dos municípios que receberam imigrantes e seus descendentes. Entre tantos que aqui chegaram, um desses italianos fez um caminho totalmente inusitado. A maior parte dos primeiros italianos fez o seguinte trajeto: chegaram em Benevente, atual município de Anchieta, subiram as matas até a região de Araguaia e, em uma segunda migração à procura de terras melhores, chegaram em Venda Nova. Giovanni Battista Brioschi fez um trajeto totalmente diferente. Ele chegou no Chile, trabalhou nas Cordilheiras dos Andes, passou pela Argentina, onde dançou tango, foi para o Rio de Janeiro, dormiu em cemitério até arrivar à Venda Nova do imigrante, onde casou-se com Ângela Lutué e constituiu uma numerosa família. Para falar mais sobre esse imigrante, nós recebemos aqui Clarindo Brioschi, que é agricultor e neto de Giovanni Brioschi. Seu Clarindo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Um bom dia para o senhor. Bom dia, filho de Deus. Estou pronto para as respostas que eu consegui. Tenho certeza que o senhor vai contribuir muito conosco, seu Clarindo. Vai ser um prazer falar com o senhor. Mas antes disso, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e o nosso programa hoje é em alusão aos 150 anos da imigração italiana e para isso nós estamos conhecendo a história inusitada da chegada do imigrante Giovanni Brioschi aqui à Venda Nova. E para falar sobre isso nós recebemos o neto de Giovanni, que é o senhor Clarindo Brioschi. Seu Clarindo, o que o senhor sabe do seu avô, né, o seu Giovanni Battista Brioschi, ainda na Itália? Olha, na Itália ele contava. A Itália estava em guerra. Eu não sei, não era guerra mundial, era uma guerra entre a Itália, a Áustria, havia uma disputa lá. E ele tinha irmãos na guerra. E ele, como era um homem muito baixinho, ele pensou que podia escapar também da guerra, mas assustado. Nesse meio tempo, ele acabou ficando órfão da mãe. E o pai logo se casou com outra pessoa. E ele já não se deu com essa criatura. Dali ele pensou conseguir sair da Itália para o Brasil, mas o passaporte o rei na época não emitia. Mas ele conseguiu um passaporte para o Chile. Ele falou, já indo para a América eu estou mais perto. E, de fato, ele veio para o Chile, trabalhou nas cordilheiras, na construção de pontes, viadutos, por 2 anos. O trabalho dele disse que era mais a parte de pintar essas obras, com pincel, as tintas próprias da época. Mas como era só espanhóis, ele pensou procurar onde tinha mais italianos. E a notícia lá, italianos estão na Argentina. Ele veio para a Argentina, se estabeleceu em Buenos Aires e se encantou pela cidade. Ele falou, aquele glamour todo.
bem caipira. Ele falou, mas aqui eu vou enfrentar. Arruma o serviço também. Mas num almoxarifado também, numa companhia espanhola. E ele foi até aprendendo o que era a língua espanhola. Ali ele trabalhou 5 anos. Comprou muita roupa boa, porque lá o salário era bom. E ele sempre falava que ele frequentou aqueles clubes de tango. Contar um pouco mais da história dele até ali. E ele falou que ele, como ele era pequeno no dinheiro, ele comprava uma entrada só, uma fita. Os ricos compravam fita vermelha, fita amarela, fita azul, também 5. E então lá o locutor falava, adesso vai falar a língua de ala. Agora vai dançar quem tem a fita amarela. Se ele tinha ela, bem, senão não podia dançar. Mas ele falava lá com a gente que ele dançava tão bem que quando dava muitos casos, as pessoas emprestavam até a fita para ele dançar. Ele era meio marrento, mas ele falou que é assim que começou. Depois a intenção dele era procurar os italianos do norte, e eles, nesse meio, soube que estava chegando muito imigrante para essa região. Foi onde que ele partiu. Agora, daí eu não sei a maneira que ele chegou. Ele viu alguma coisa em rótulo de café que Viváqua mandava já para Buenos Aires, para a Argentina. E ele conseguiu, por esse meio, conseguiu-se vir e chegar até essa região de Venda Nova. E aqui se estabeleceu. Quando ele foi para chegar em Venda Nova, na caminhada escureceu na comunidade de Bela Aurora, e ali ele não teve como que sair para frente, não tinha moradores, não tinha mais casa. Ali ele acabou dormindo à noite no cemitério que existia ali. Até hoje tem ainda uma árvore que marca onde é o cemitério, um mata-pau, uma árvore chamada mata-pau. Na localidade de Bela Aurora, né? Bela Aurora. Aí pegou as malas de manhã cedo e veio. Quando chegou onde é a Fazenda União, família Bissoli, Pindobas ali, ele tomou um café ali com a família Fim. E o Fim falou, você quer encontrar os italianos? Estão tudo na comunidade de Pindobas hoje. Há relatos que era dia de Nossa Senhora da Penha, a festa de Nossa Senhora da Penha aquele ano. E ele ali se encontrou com a viúva que depois ele se casou, a dona Ângela Altué, e a sogra, futura sogra, a dona Joana Rui, disse a ele, o senhor está procurando serviço? Eu achei que o senhor era um mascate. Não, falou, eu estou procurando serviço. Porque ele tinha as malas muito grandes, de muita roupa nobre que ele tinha. Ele aquele coisa de Buenos Aires era um lugar muito de glamour. Aí ele falou, ele lhe dá serviço. E ele veio para a casa do São Ângelo Altué, e aí na segunda-feira o Ângelo deu para ele uma foice para roçar capoeira, que ele nunca nem tinha visto, quase uma foice. Ele não era agricultor então, né? Não, nada de agricultor. E ele foi e pegou, até essa idade na Itália eu não sei o que ele fez, não tá, o rapaz me perguntou aí. Eu não posso, eu sei que para ele manusear a foice ele achou difícil, fez muito calo, mas aquela vontade de ficar em Venda Nova e conhecer o pessoal, ele enfrentou. E aí começou o que aconteceu com ele durante a estadia que ele teve aí. E ele se casou com a Ângela Altué, que era viúva, né? Isso ele se casou 3 meses depois que ele se estabeleceu. Logo que ele ficou na casa do São Ângelo, ele já, acredito que ele pescou alguma coisa para se casar com esta viúva. E como a viúva Ângela já tinha uma posse de terra de uma área de 10 alqueires, aí onde é o cemitério
era dela ali, o Walter tinha dividido e dado uma herança para a vovó Ângela. Aí, nesse meio, o filho dela, mais velho, que se chama Jacó, que é o primeiro marido era Giuseppe Altoé, Giuseppe Filete. Ele acabou falecendo lá em Araguaia. Ali ela resolveu casar com o filho. E Ângelo era também um pouco contra. E Jacó, nem dizer, com 13 anos, ele falou: pelo amor, mamãe, não se casa, não se tá. Mas ela contrariou o filho, o irmão acabou aceitando. Ainda disse a ela: ele quer casar com você porque você tem a sua herança lá. Aí ele acabou sabendo, o vovozinho acabou sabendo, e disse: te garanto a você, vou te ajudar a você a criar seus filhos. Vou fazer o casamento só religioso. Para dizer ao Ângelo que eu não estou atrás de nada, nenhum tostão. Quero ajudar você a criar seus filhos. Porque pelo casamento religioso ele não teria direito a nada dos bens, né? Nada dos bens. E então, dali marcaram o casamento para Conceição do Castelo. E aí o filho, Jacó, não aceitava, fugiu para a mata, mas à tarde, alguns coleguinhas dele, acredito que entre eles Antônio Altoé, que era um primo de Jacó, mas bem mais jovenzinho, mas já brincava com Jacó. E Jacó acho que já até trabalhava com 13 anos, foi muito trabalhador. E aí conseguiu equilibrar tudo. E depois eu me lembro que quando Jacó vinha visitar a mãe dele, onde eu morava com o vovozinho, a vovó e meus pais, meus irmãos, na fazenda Tapera, o tio Jacó chegava e falava: ei, padrinho, e tinha o maior carinho com meu avô. Aquilo que aconteceu na infância acabou logo. Ficou para trás, né? Ficou para trás, ele tinha um maior carinho com meu avô, o senhor Jacó. Porque também ele, assim, diferente dos outros que chegaram, ele era alfabetizado, né? O senhor Giovanni. Ele era tão bem alfabetizado que quem viu agora em 2023, o apostolado da oração completou 100 anos, quem fez o primeiro secretário, Giovanni Battista Brioschi, que está escrito lá no livrinho. Então, é porque ele falava italiano, aprendeu espanhol, depois aprendeu português, talvez que não falava, mas falava bem, e ele arranhava também o francês. Olha só. Que ele, em vez de ensinar para os netos o hino da Itália, ele nos ensinou o hino francês. Por conta que os filhos de Ângelo, onde ele viveu mais tempo, nós, os irmãos todos, nós sabemos cantar La Marselhesa, o hino francês. Porque o avô de vocês ensinou, né? Foi o avô que ensinou. Ele também gostava de cantar? Ele cantava, não era tanto não, mas ele tinha voz boa, e eu me lembro que ele falava: o músico, o bom cantor, tem que ter voz e tem que ter ouvido, para não, quando se canta em coral, ouvir a voz, para não atrapalhar o companheiro também. Então ele lá, quando ele de tarde, muitas vezes em casa, ele falava, lá na Argentina se dançava o tango assim, ele dançava e tal, e minha avó ficava brava, até não gostava, a dona Ângela, mas ele gostava de igreja. Ela, para rezar, a dona Ângela até que era mais do que o vovô, a Ângela Altoé, que eu convivi com ela até ela morrer. Eu tinha, talvez, quando ela partiu, uns 17, quase 16 anos, 17. E ela morreu depois dele. Certo, então, seu Clarindo, a gente vai dar uma pausa agora na nossa conversa, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle.
Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conhecendo a história do imigrante Giovanni Batista Brioschi, que chegou aqui à Venda Nova do Imigrante. E essa história está sendo contada pelo seu neto, o senhor Clarindo Brioschi. Seu Clarindo, o senhor conheceu ele como? O senhor conviveu na mesma casa com ele? Como é que foi? Convivi na mesma casa. E ele tinha, assim, talvez, quando vinha visita, aí falava assim... esse cara que vem visitar nós é muito sabido. Então ele falava assim, não me importa, ele falava assim, uma palavra, não tô assim, como você diz, não é hóstia, não. Ele falava muito, hosta, anche sapiente casca nelle braga, ele falava. Então ele falava, não se importa, o sabido também acaba sujando na casa, ele falava. Ele tinha os provérbios, aí ele falava assim também. I buoni amici, chiare volte sono la porta. Então eu aprendi isso, muitas coisas, convivi com ele. E lembro, coitadinho, quando ele ficou doente, né? Que na época era um AVC, falava que era um ataque, uma congestão. Né? E veio o farmacêutico, o seu Mário Pisol e tal. Mas não fazia nada, né? Não ia para um médico, filho. Não se tinha recurso, né, seu Clarindo? Não se tinha recurso. Agora, se você também... algumas coisas que talvez passou por despercebido, mas ele sabia escrever, sabia ler, sabia se comunicar também com as pessoas. Ele é muito aventureiro. Sim. Depois que ele comprou a fazenda lá na Tapera, ele até doou um tanto de aquele de terra para os órfãos de Larmelina, dentro dessa fazenda, e ajudou a muita gente. E foi também, comprou fazenda em São Paulo. Em São Paulo também? Quando os Andonades, os tios de Chicon, que um até se casou com a minha tia Constantina, foram morar em Cruzália. Naquela época, meu avô comprou fazenda em Borá, perto de Paraguaçu Paulista, depois de Assis. E até eu esteve lá visitando minha tia antes de morrer. Coitadinha, a tia Constantina, que casou com Patrício Andonadi, no caso, tio de Chicon. E só que ele foi com Abel, casado com a Luísa Franco, sim, Abel Brioschi, Luísa Franco e a dona Ana, a dona Joana, que era a esposa, e a Constantina, filha solteira. Aí chegou lá naquele imensidão de terra, disse que eram 100 alqueires, sem máquina, sem... não sei quanto... contrariou a esposa. A Ângela não queria ir, mas ele acabou temando e foi. Mas eu acho que não durou nem 3 anos lá, eu não sei. Aí voltaram, aí com o dinheiro que ele vendeu lá, não sei o que, comprou uma fazenda em Muniz Freire, onde doou para o Abel, onde o Abel criou a família. Em Muniz Freire. Olha só. E quantos filhos ele teve, o Giovanni Brioschi? O Giovanni teve 5. Ele tratou os 3, ajudou muito os 3 dela, que era filete. Sim. E depois ele teve 5 filhos, né? Ângelo, meu pai, José, Vitório, Abel e Constantina. 5 filhos. 5 filhos, né? E esse Abel que então foi para Muniz Freire, foi para Muniz Freire, nas terras que ele comprou lá, né? Esse Abel comprou a fazenda Santa Maria, por baixo ali, onde estava a mesma sede, e depois logo tinha uma pedrona grande, não era nem muito assim, mas subindo um tanto, um alto lá, era 60 alqueires, tinha uns 40 alqueires, quase um baixadão. Depois ele foi estudando os filhos saíram todos, e ele comprou uma casa grande dentro da praça de Muniz Freire e morou lá muitos anos. E depois os filhos se estabeleceram. Um trabalhava no banco, outro era militar, o outro aqui, o outro ali.
Inclusive o Henrique, um dos filhos, até pensou em morar em Venda Nova, porque o doutor Henrique Brioski ficou uns tempos aqui. Aquele era neto de Abel. Era neto do Abel, doutor Henrique? Abel, mas acabou voltando para Vitória também. E os filhos quase que agora ficou Álvaro, só acho vivo, e Artelino, que está lá em Itabira, Minas Gerais. Também não sei se ele está vivo ainda, agora Álvaro está. E o resto dos filhos eu não sei. E ali ele acabou voltando de São Paulo. E aí você voltou aí e voltou a morar com meu pai. Ah, sim. Voltou a morar com a dona Pierina e papai, o Ângelo. Mas ele foi uma época, agora eu falo, muito bacana. Ele só dava bom conselho, não se aborrecia com qualquer coisa. Ele era um italiano que gostava de conversar com netos, com filhos, assim? Conversava com o neto, ele gostava de brincar, apanhava a gente nos joelhos e cantava a canção de Barbadiá, a canção de Pionon, e fazia. Depois ele saía dançando, conversava com os netos, sim, ele era bacana. Você vê que ele ensinou até, como eu disse a você, a nós cantar o hino da França. E é uma criatura que não deixou a desejar, não. Para dizer a verdade, ele cativou muito o Venda Nova do Imigrante. Ele chegou depois, mas se envolveu, né? Se envolveu na comunidade, né? Se envolveu para valer. Na época do entregalismo, ele não apoiava. Ele respeitou os filhos, que os filhos acabaram entrando no entregalismo, compraram camisa verde e tudo. Mas ele falava, vê o que aconteceu com Mussolini, né? Essas doutrinas, comunismo, entregalismo, fascismo, ele não adotava muito, não. Mas a vovó lutou com ele, não, então tal. A vovó acabou usando a roupa, mas ele não era contra os filhos para não aborrecer. Mas eu lembro que ele falava, massa descoberta, é coisa muito aberta, falou minha gente. E o integralismo aqui não fez nada de errado, né? Cavaram até a estrada, né? De Venda Nova até a povoação, né? Quase por cavada pelos integralistas. Ah, foi nesse período do integralismo? Foi nesse período. Indo para Castelo, né? Para ir para Castelo. Sim. Inclusive, eu vou dizer, o Altoé comprou o primeiro carro em 29, em 31, o Brioski comprou um V8. O do Altoé, o Ford do Altoé era para carregar 25 sacos. O Brioski já comprou um que levava 50, então a turma falou, nossa vida, leva 2, 3 cargueiros de uma vez só. E esse caminhãozinho que o Brioski tinha, quanto sábado, pegava os entregalistas e ia cavar a estrada, eles faziam um mutirão. Olha só. E, claro, se alguém o Venda Nova teve muitos contra o entregalismo, ótimo, não sou contra quem foi contra, e também não sou contra quem foi a favor. Sim. Como tem hoje essa política aí, né? Tem os contra e tem os a favor. Com certeza, com certeza. E o senhor lembra dessa passagem das pessoas vestindo verde? O senhor lembra? Eu lembro quando meu pai vestia, e que vinha para a comunidade, dia de festa. E lembro de outras passagens, que eu era menino. Naquela época, podia-se possuir arma. Então, os entregalistas tinham suas armas, e os outros também. Eles faziam tiro aqui na matriz. Quem acertava o galo lá no cemitério ganhava o prêmio. Então você só via carabina e fobre e tal. Para as pessoas que não lembram, não sabem, né, dessa época, que a igreja era do lado de cá e o cemitério era onde é a prefeitura, né? E era um barranco ali, claro, era alto. Então eles faziam a disputa de tiro nessa distância toda. Do patrimônio cá, lá no portão do cemitério tinha era um tipo de um galo pintado numa tábua, né? Então eles eram muito bons de tiro. Eu me lembro, meu pai,
São Vicente Perim, o próprio Ângelo Perim também, e alguns também, vinha com as armas e atirava para fazer esse... Você vê o que era, pois né? É. Podia ter as armas, não acontecia nada demais. Nós vamos fazer mais um intervalo, mas é coisa rápida, e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conhecendo um pouco da história do imigrante Giovanni Battista Brioschi, que chegou aqui em Venda Nova do Imigrante. O senhor Giovanni Brioschi, né, ele ensinou muita coisa para vocês, os netos. E uma coisa que eu fiquei sabendo é que ele ensinou uma Ave Maria em latim, que até hoje a família canta, não é isso? Olha, a família do tio José. Eu me lembro que algum enterro, as filhas cantaram lá no cemitério, e nós da família de São Ângelo também cantamos muitas vezes em alegria e em tristeza. Em tristezas. Uhum. Agora, a última vez que eu não fui, por causa do motivo do meu tratamento, eu não fui no 90 anos de aniversário da minha irmã lá no Rio, mas lá eles cantaram. E diz que foi um sucesso lá, cantaram lá no Colégio das Irmãs. E o vovozinho, segundo consta, foi o vovozinho que trouxe essa Ave Maria, que até o Chicão, um belo tempo atrás, antes da pandemia, nós juntamos na matriz e o Chicão ouviu e nós cantaram. O Antônio, que era um artista, né? Irmão de Plínio. Ah, sim, o seu Antônio Brioschi, né? Partiu, era um artista, de bom dizer a verdade, brincalhão, sabia cantar, contar piada, foda de série. E eles conseguiam cantar tudo. E a turma de Ângelo também tinha bons cantores, né? Agora ficamos pouco, sim. Mas é capaz de dar para cantar ainda, nós às vezes nos encontros aí, não sei. O Antônio Brioschi, o Plínio, eles eram filho de qual Brioschi? José. Do José, o seu tio, né? José é meu tio, e eu acho que tinha um pouco de música também, porque a mãe era calimã. Ah, sim. E calimã, na música... Eles têm uma veia musical, né? Bastante, Calimã, né? Bastante, você já sabe. Sim, sim. E a mãe, a tia Luísa, era calimã. E a turma de Vitório era da linhagem Minetti. A esposa de tio Vitório era Minetti, gente dada muito ao trabalho. E hoje, assim, o seu Giovanni, ele, depois que ele chegou aqui com Dona Ângela, ele passou a viver da agricultura, né? Ah, sim. Excelente agricultor, porque ali onde está do lado hoje, daquela cidadezinha que foi feita pelo Pedrão, lá naquele bairro, para cá, aquele morro ali, ele plantou tudo lavoura. E com os filhos da Filete e com os meninos Brioschi que já trabalhavam, aí ele colheu muito café, foi onde que ele conseguiu se expandir. Comprou uma fazenda lá na Fazenda do Centro, ligada à fazenda, mas depois acabou vendendo. E você vê que depois ele conseguiu ir para São Paulo. E quando ele comprou a fazenda Tapera, você vê que era remanescente das fazendas, né? Sim, sim. Era sob Turino Ribeiro Vargas Forte, tinha mantido do Lourençon, logo as terras de Plínio começa ali, até naqueles altos, aí era tudo Alto Lavrinha. Sim. Era tudo da fazenda. Não, ele comprou daquele, deveria ser português, né? Alguém de origem portuguesa. Ele foi o primeiro italiano a comprar aquela região ali da Alto Tapera, né? É porque para baixo as fazendas já tinham sido, como se diz, aí ficou pessoas para... O fazendeiro deixou aqui, como é que diz uma pessoa... autorizado a vender. Sim, a Fazenda de Providência eram os caçoli, os procurador que vendia, retalhava as terras para os italianos. Sim. E a Fazenda Tapera, Bananeiras e Lavrinhas, eu não sei se era o mesmo, não acho que não era caçoli não, era outros procuradores. Outro procurador, né? Procurador que tinha liberdade para
vender as terras para os grandes donatários, que eram primeiro os portugueses. Sim. Com o término da escravidão, eles se viram as mãos atadas. Sem mão de obra, né? Sem mão de obra. Ele só sabia trabalhar com chicote, né? Então, ficaram de mãos atadas e vão vender. E por sorte, descobriram, né, lá de Araguaia. De Araguaia, lá de São Pedro Velho, São Pedro Velho, por aí, essas terras férteis, a italianada veio louco. Se fosse para o senhor pensar assim, o que de mais precioso o senhor aprendeu do seu avô, o senhor observou ele fazendo, qual é assim a grande herança nesse sentido que o seu Giovanni deixou para o senhor? Olha, o meu avô foi, dizer a pura verdade, ele só deixou coisas boas. Para a gente, como se diz, para o jovem, dentro da época, né? Já evitar mal companhias, era poucas má companhias na época, mas assim, participar da comunidade, a parte religiosa, e também, eu na época ainda não era ligado a festas, mas os meus irmãos mais velhos já participavam de um forró, de um baile, né? Um baile, ele apoiava, às vezes o vovô, o papai arrepiavam algumas coisas para as minhas irmãs mais velhas. Não, deixa elas para se divertir também. Então ele tinha assim já uma mentalidade bem social, né? Bem social. Não, ele não era nada rude. Ele não era contra nada. Ele festa, cantoria, o que fosse. Eu não vi ele ser jogador de mora e nem de baralho. Não jogava? Não. Já meu pai gostava de jogar mora e jogar baralho. E os irmãos também, todos aprenderam a jogar. E o vovô era mais, para isso, era mais reservado. Muito bem. Mas, com certeza ali o seu Giovanni, ele marcou um pouco a história de Venda Nova também, né? Queira, não queira, marcou. Marcou porque ele... E ainda contar a história, vou voltar um pouco, agora me lembrei. Sim. Quando a gente vinha para o culto da matriz, então tinha aquele que ia ler a lição. A lição, hoje na minha mentalidade, eu era muito criança, era no caso o evangelho do dia. Sim. Então São Vicente Foqueto, que era um dos líderes que mais rezavam ali, seu Dionísio Foqueto, e tinha um Calimã também, Vicente Calimã, que eu cheguei a conhecer, e Pascoal Calimã, que faziam um culto, mas mais era São Vicente. Um belo dia escolheu o Giovanni para fazer a leitura da lição, que era o tal Evangelho. O Giovanni sabia ler muito bem, subiu lá muito esperto, e pega o livro e vai ler. E pegou o livro, leu e tal, e fez algum gesto. Fui condenado. Giovanni não vai mais. Você vê que hoje a igreja, eles batem palma. Sim. Eles fazem, né? Ele fez um gesto fora do comum e foi proibido. Porque o italiano tem esse hábito de alguma coisa com a mão, né? Sim, com certeza. E o vovô fez com a mão alguma coisa, e acabou a leitura, também não brigaram com ele, mas cartaram não chamaram ele. Mais também. Não chamaram mais o vovôzinho Brioski. Olha, pode... é real. Sim. Muito então, bom. Então dá pra você pegar isso aí também. Sim, com certeza. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco, e também, claro, agradecer ao seu Clarindo Brioski, que veio aqui contar um pouco da história do imigrante Giovanni Battista Brioski, que não deixa de ser também a história de Venda Nova do imigrante, esse local que o Giovanni escolheu para morar, se estabelecer e constituir família, né? Seu Clarindo, muito obrigado pela sua participação, pelo nosso bate-papo. Eu que agradeço, talvez não tenha a capacidade de servir tanto a esse programa que esse rapaz faz, mas eu fiz com toda humildade e com aquilo que eu mais consigo fazer, filho.
e fico até lisonjeado de participar disso daqui. Coisa bacana. Isso aí, muito bom, né? E próxima vez a gente marca mais conversa então, pode ser? Pode ser, se eu valer, eu aceito. Então tá bom, obrigado, seu Clarindo. Arrivederci. Arrivederci. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.